Eu sou Cirineu, eu sou educador financeiro e nesse vídeo de hoje então vou falar da importância de se economizar 10% então dos gastos mensais. Vou usar então como exemplo aqui a nossa conta de luz, né, no mês, com vencimento no mês de setembro, referente ao mês de agosto. Quanto que daria então se eu fosse economizar durante 10 anos, né? Ou seja, 120 meses, apenas 10% dessa conta de luz. O que você acha? É possível eu conseguir reduzir minha conta de luz em 10% durante os próximos meses? Se eu fazer esforço, se eu eleger algumas prioridades nesse sentido, se eu conseguir economizar então 10%, quanto de poupança então eu consigo em 120 meses se eu economizar 10% da minha fatura, né, mensal de energia? Essa fatura então tem valor de R$ 124,49. Então, eu transformando isso em porcentagem, eu querendo economizar 10%, que é o possível e que é o recomendado aí por todos os economistas e quem ensina educação financeira, tem um percentual, né, de no mínimo 10% dos gastos que é possível economizar. Desde que eu eleja isso como prioridade, né? Então, para você que não sabe usar o cálculo, nesse caso a gente não precisa, né, chegar ao valor de 10% dessa fatura, nesse caso a gente nem precisa usar a calculadora, né? A gente vai pegar, como é o valor, um número inteiro, então, né? A gente vai pegar aqui, então, os R$ 624,49, e como é 10%, então é uma casa decimal, que a gente vai mudar a vírgula, né? Então, para a esquerda. Então, ele vai virar o valor da economia, então, mensal aqui, de R$ 62,49 ao mês, né? Então vamos arredondar aí para nós facilitar o nosso cálculo para R$ 62,50. E aí vamos lá então para a calculadora do cidadão, que eu uso aí para saber então qual o montante final que eu teria dessa economia, né, de 10 anos aí, ou seja, 120 meses. Para você aí, então que nunca fez cálculo na calculadora, usando a calculadora do cidadão, você vai ali no Google, né, e digita então calculadora do cidadão. E aí você acessa a calculadora do cidadão e aqui ela aparece então a primeira opção, né, nesse caso, aplicação com depósitos regulares, né? Aí conforme a gente já conversou, então seria um número de meses, né, 120 meses, 10 anos, né? Vamos usar uma taxa aí, mensal, que em média a poupança está pagando nos últimos anos, que é 0,5% ao mês. O valor então mensal é 62,50 centavos, que a gente vai digitar ali. E aí aqui para a gente saber o valor obtido final, né? Qual é o montante. Então aqui, depois da gente colocar o número de meses, a taxa mensal de juros e o valor então do depósito regular, né? Que é R$ 62,50, que é a economia dos 10% da fatura de energia. Vamos calcular então. Olha ali, então o valor obtido final são R$ 10.293,67. Um bom valor, né? Valor significativo, apenas economizando 10% daquela minha fatura de energia, né? Todo mês, a partir dos próximos meses. Então vamos avançar um pouquinho mais no nosso conhecimento em relação à diferença, né? Que é 62,50 vezes 120 meses dá R$ 7.500. Então, esses R$ 7.500 menos 10.293,67, além da economia de 10% que eu estou ganhando, né, que eu estou gerando esse montante final, eu estou ainda ganhando de juros praticamente R$ 2.793,67. Então, além da economia dos 10%, ainda eu ganhei juro sobre esse dinheiro que eu poupei, que eu economizei, né, esses 10% da minha fatura de energia. Então comente aí se vale a pena a gente economizar, cortar gastos, para no final aí de 10 anos, né, ter valor aí significativo para realizar outros sonhos, quem sabe fazer uma viagem, quem sabe fazer algum curso de formação, alguma capacitação, algum treinamento para aumentar e melhorar aí o nosso conforto, a nossa alegria, a nossa felicidade e também o nosso desenvolvimento, né, pessoal e profissional e quem sabe também aumentar a nossa própria renda, né? Gostou? Deixa seu joinha aí, comente, compartilhe com seus amigos e também pode aí colocar aí alguma outra conta, alguma outra fatura que você gostaria de economizar. E aí, qual porcentagem? Se precisar de ajuda para fazer esse cálculo, é só chamar aí que estamos à disposição.
Sou Cirinão, sou educador financeiro. Será um prazer em lhe atender.